Quando você olha para o seu relacionamento com Deus, você se sente preso? Você quer estar perto de Deus, mas você sente que é por puro medo, por pura culpa que você está se aproximando dele? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você passa por esses sentimentos, fique aqui comigo no vídeo que eu espero que eu possa te ajudar ou te encorajar de alguma forma aqui hoje. Fala, meu querido, tudo bem? Como é que você tá? Então, gente, isso é uma coisa que acontece muito na nossa vida. Muitas vezes a gente começa a ter uma relação legalista com Deus, de certa maneira até muito religiosa no sentido, porque nós não conseguimos, de certa maneira, nos livrar desse medo, dessa culpa que vai nos aprisionando. Eles de fato nos aprisionam. A gente quer sair, mas a gente não consegue. A gente quer estar com ele, a gente acredita nele, tem fé nele, mas ao mesmo tempo a gente sente medo, sente culpa, a gente se sente muito pequeno, né? Ruim, sujo, manchado. No vídeo de hoje eu espero, de certa maneira, te ajudar, trazendo aqui alguns pensamentos, algumas ideias que podem te encorajar na sua fé a conseguir sair desse ciclo de medo e culpa que você tem com Deus, no seu relacionamento com Deus. Eu espero que você goste, mas antes de ir de fato para o assunto, eu preciso me apresentar, né? Primeiramente, meu nome é Caio César, muito prazer, caso você não me conheça. Eu sou ministro religioso e também sou professor lá no Udemy. E eu queria te convidar para você curtir aqui o canal, né? Curtir esse vídeo, na verdade, e se inscrever aqui no canal, né? Isso tudo é importante, né? A gente fala essas coisas, mas é importante, de fato, para o YouTube saber que você gosta. E se você gosta, outras pessoas vão saber também, então tudo isso vai ser muito legal. E também, se você quiser, claro, me siga lá no meu Instagram, Caio César FC. Se você quiser, a gente pode ter um relacionamento ali mais próximo, né? Vai ser bem legal ter você por lá. Como eu falei também, eu sou professor lá no Udemy e eu estou montando um curso agora, né, que vai ao ar no mês que vem, falando justamente sobre como amar a Deus. É um curso que eu tenho feito para mim e eu espero que possa te ajudar, né? Mas é um curso que busca, de certa maneira, ajudar e auxiliar cada um de nós a amar a Deus verdadeiramente, sinceramente, sem essas amarras do legalismo, da culpa, especialmente para pessoas que passaram, né, por situações de frustração, estão passando por uma fase de dúvidas ali, né, em como amar a Deus e tudo mais. Enfim, é um curso bem bacana. Se você quiser saber mais, tem aqui no link da descrição um grupo do Telegram, né? Enquanto eu estou preparando o curso, eu estou colocando ali no grupo as notícias e coisas que estão acontecendo. Então, se você quer saber mais, entra lá. E se você está vendo esse vídeo um pouco depois, entra aqui no link da descrição. Provavelmente o curso já vai estar ali na descrição. Você pode clicar e dar uma olhada, ver direitinho como é que é. Eu espero de verdade que possa te encorajar, te incentivar na caminhada da sua fé, beleza? Enfim, falando isso, vamos para o conteúdo, né? Vamos falar sobre essa questão da culpa, do medo e como vencer eles, como se libertar. E eu quero inicialmente te fazer uma pergunta para você responder aqui nos comentários. A pergunta é o seguinte: você sente que seu relacionamento com Deus hoje é motivado pelo medo e pela culpa? Por quê? Essa é uma pergunta interessante, né, da gente pensar o porquê que isso acontece no nosso coração. O meu desejo, né, aqui nos comentários é que a gente possa criar uma corrente do bem. Eu sei que eu estou ensinando aqui algumas coisas, mas eu sei que vocês podem muito me ensinar também. O meu desejo é que pessoas que vierem ver esse vídeo possam ver nos comentários outras pessoas que estão ali ajudando, compartilhando do que sabe sobre Deus e sobre o seu reino. Enfim, coloca nos comentários por que você sente que você é levado pela culpa, pelo medo. Isso pode ajudar não só a mim, que estou lendo aqui os comentários, como outras pessoas que também no futuro vão vir a ler, né, e podem se encorajar com o que você pensa sobre esse assunto. Então, falando sobre isso, né, muitas vezes a gente a gente vai para essa questão do medo e da culpa no nosso relacionamento com Deus por dois motivos. Primeiro, como nós nos vemos, e segundo, como nós vemos a Deus. Muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, a maneira como a gente se vê realmente molda muito a culpa que a gente sente ao se aproximar de Deus. Às vezes a gente se vê como pessoas que são imprestáveis. Eu digo isso porque eu entendo esse sentimento. Quando nós nos vemos como imprestáveis, horríveis, as piores pessoas da face da terra, a nossa autoestima está lá embaixo e várias outras questões, isso nos faz sentir muita culpa, porque a gente olha para esse Deus que é eterno, que é maravilhoso, que é incrível, né, e santo, e a gente fala, velho, eu nunca que vou conseguir na minha vida poder se aproximar desse Deus ou falar com Ele, e a gente se sente muito mal.
A segunda coisa, como eu falei, é quando a gente vê, é como a gente vê Deus. Porque Deus, às vezes a gente olha para ele como esse ser que é tão grandioso, tão maravilhoso, sentado no trono lá, e a gente esquece, a gente não consegue, de certa forma, enxergar Deus como o nosso Abba, como o nosso pai, como o nosso amigo. Porque Deus, ele tem essas feições, ele tem essas diferentes formas de se relacionar com nós. Ele é sim o nosso rei, ele é sim esse Deus maravilhoso, poderoso, inalcançável. Por outro lado, ele é o Jesus Cristo, que veio para a cruz, que morreu, que foi flagelado, né? Realmente é esse Deus que se aproxima, é esse Deus Espírito Santo que entra dentro de nós, que habita dentro de nós, que é o nosso conselheiro. A maneira como a gente vê Deus e a maneira como a gente vê a nós mesmos muito nos leva a esse sentimento de medo e de culpa. Às vezes a gente até faz as coisas certas, às vezes a gente até realiza as coisas que Deus pede para a gente realizar. Nós vamos para a igreja, a gente tenta ter um bom relacionamento com a família e outras questões, a gente realmente busca isso, mas no íntimo, no fundo do nosso coração, a gente não confia plenamente nele, ou a gente tem dificuldades para entender como a gente se vê e como a gente vê Deus. Isso tudo é um processo. Eu não quero falar para você que esse vídeo aqui vai resolver seus problemas e que daqui em diante tudo vai ser novo. Não, é um processo. A gente vai entendendo quem Deus é, entendendo quem nós somos, conforme nós vamos caminhando na fé. É um processo que dura de fato uma vida. Mas para te encorajar nesse processo, eu quero compartilhar a história do filho pródigo. Eu sei que vocês conhecem bastante essa história, mas é uma história que me ajuda a pensar muito nesse tema. Eu não vou ler aqui a escritura ipsilitri, né? Não vou ler aqui a história, mas eu vou comentar caso você não se recorde. Basicamente, existia esse homem, né? Esse pai, que ele tinha 2 filhos. Um desses filhos, ele fala: eu quero minha herança. Quando ele fala isso significa, de fato, uma quebra total da sociedade ali judaica, da sociedade patriarcal que existia naquele momento. Quando o filho fala, antes do pai morrer, eu quero minha herança, é um rasgo, é uma vergonha que aquele pai deve ter sentido. Imagina o medo, as dúvidas, por que eu fiz de errado, ou inúmeras coisas que poderiam ter passado na mente daquele pai quando o filho dele fala, eu quero minha herança. Né? A vergonha que ele sentia, enfim, várias questões que a gente pode pensar. Porém, esse pai, ele nem questiona, nem fala nada, ele fala, não, tudo bem, beleza, a Bíblia não fala aqui, pelo menos não relata, que esse pai, ele quis de alguma maneira convencer o filho do contrário. Ele fala, não, é isso que você quer? Tranquilo. Ele vai lá, vende as coisas, dá a parte da herança do filho. O filho vai, gasta tudo, se envolve com várias coisas erradas e tal e tal. No fim das contas, tem uma crise ali e ele começa a passar fome, né? E ele não tinha mais dinheiro. Ele começa a querer comer até a comida dos porcos, porque ele estava realmente necessitado. E aí ele lembra, poxa, eu errei, vou voltar para a casa do meu pai, eu vou ser tratado como empregado, porque até os empregados lá na casa do meu pai comem melhor do que eu estou comendo aqui agora. E aí ele vai de volta para a casa dele. E aí é engraçado, quando ele está chegando na casa dele, lá de longe o pai dele avista ele. Olha que interessante esse pensamento, né? O pai que vê o filho chegando. O pai, querendo ou não, ele tinha a esperança de que o filho fosse retornar, de que o filho ele estivesse ali, né, de certa maneira na estrada. E é o pai que vai de encontro ao filho. O filho nem chega na casa, o pai que vai até ele. E quando o pai ele chega, lá no versículo 23, esse vamos ler porque é importante, fala assim, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Olha a maneira como Deus te vê. Olha a maneira como Ele enxerga você. Muitas vezes você se enxerga como esse filho, culpado, ruim, mal, né, que fez tudo errado, que não merece nada, que qualquer coisa agora está valendo, né, o importante é estar ali com o pai de alguma forma. Às vezes a gente se olha como esse filho, né, a gente se coloca tão para baixo e a gente sente, né, que não merece nada de Deus. E olha como Deus trata esse filho. Olha como Ele acolhe esse filho. Ele fala, olha, eu te dou o meu anel. O anel tem um grande significado, né? É como se ele fosse aceito de fato de volta à família, com uma aliança perpétua mesmo, que não vai nunca mais ser manchada. Ele dá todas as coisas, dá um novilho gordo para ele. De fato, Deus ele abraça.
A resposta para vencer o medo e a culpa sempre vai ser o amor. Isso é uma coisa que é importante você lembrar e estar sempre aí na sua mente. O amor sempre vai ser a solução para a gente conseguir vencer o medo e a culpa que a gente sente. Quando a gente olha para o amor de Deus por nós, eu até já fiz um vídeo sobre isso, né, falando sobre a graça, e também fiz um outro vídeo falando sobre o amor de Deus. Se você quiser, os dois vão estar aqui linkados. Mas quando a gente olha realmente para esse amor e para a graça de Deus, essa é a chave, é dessa forma que a gente consegue destravar, né, esse medo e essa culpa que a gente tem com Deus. Olhar para o filho pródigo nos ajuda também a nos colocar diante nessa situação e nos colocar diante de Deus com um coração muito mais leve, digamos assim. Então, quando a gente olha para Cristo, ele de fato deve nos motivar nesse amor. Por exemplo, quando Cristo ele orou, ele estava nos amando. Quando ele nos ouviu, quando ele ensinava, quando ele servia, quando ele curava, tudo que Cristo fez aqui na terra, ele estava demonstrando o amor dele. E ele faz isso na sua vida o tempo inteiro. Ele está com você, o Espírito Santo está com você. De fato, ele está caminhando com você o tempo todo. Deus ele te mostra dia após dia que ele te ama. O amor é a chave para quebrar o medo e a culpa. É entender que Deus ele me aceita, né? Ele quer que eu mude, mas ele me aceita da forma como eu sou. E isso deve me fazer olhar para o amor de Deus de uma forma diferente. E isso deve olhar para mim também com mais amor. Quando eu olho para mim mesmo com mais misericórdia, quando eu me perdoo por certos erros que eu faço, quando eu me permito me amar nesse sentido, isso me ajuda também, assim como o filho pródigo, né, a aceitar todas essas bênçãos e esse abraço, esse carinho que Deus tem por nós. Nesse processo, como eu falei, que demora uma vida inteira, a gente vai conhecendo mais a Deus, se enchendo do seu amor, se enchendo da sua graça e tendo um relacionamento mais leve, mais tranquilo e ao mesmo tempo muito mais profundo e relacional com o nosso Deus. Então, gente, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você quer saber mais sobre esse tema, eu falei muita coisa aqui, mas se você quer saber mais, entra lá no curso, conhece um pouco mais, entra no grupo do Telegram, se você quiser, para saber um pouco mais sobre o vídeo, sobre o curso como um todo, tá bom? E se você gostou, curta aqui o vídeo, se inscreva, né, também no canal para ajudar a gente a continuar, né, mantendo aqui esse conteúdo. E me fala aí nos comentários o que você achou disso tudo que eu falei. Faz sentido? Te ajudou de alguma forma? Te encorajou a olhar, né, para a sua vida e para Deus de uma outra maneira? Espero que sim. Caso não, então comenta aí, vamos conversando. O importante é a gente buscar sempre ser edificados na palavra de Deus, buscando sempre adorá-lo. Então, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Valeu!